Ano. Revisão, nono ano, P1, primeiro trimestre, capítulo 1, tá? Então aprendemos sobre o capitalismo e sobre o socialismo. De forma bem simples, capitalismo, geografia. Capitalismo seria a exploração dos recursos naturais e a exploração da mão de obra e a divisão em classes. Classe alta, média, baixa. Então, praticamente essa é a definição do capitalismo, onde que o objetivo é o lucro financeiro, acima de tudo. Socialismo já seria diferente. O socialismo ele vai pregar uma igualdade social, onde que as pessoas possuem as mesmas oportunidades em hospitais, acesso à escola, oportunidade de trabalho, oportunidade de renda. Então, a ausência de classes sociais, esse é o objetivo do socialismo, fora a economia planificada, onde que as indústrias também receberão a mesma margem de lucro financeiro, e no socialismo o objetivo é o controle estatal. Capitalismo e suas fases. Então nós estudamos sobre o capitalismo, e o capitalismo ele vai se alterando conforme o tempo vai passando. Nós aprendemos que o capitalismo ele acaba surgindo durante a colonização, que é chamado de capitalismo comercial. No capitalismo comercial preza-se o pacto colonial, onde que as colônias elas vão fornecer matéria-prima, tá? E no caso vão ser exploradas pela metrópole. E tudo que a colônia ela precisa comprar, ela só pode comprar da metrópole respectiva. Isso faz parte do pacto colonial. No capitalismo industrial, nós temos a Inglaterra como principal precursora da industrialização, tá? A Inglaterra, então, ali com as indústrias têxteis, utilização de carvão. Durante o capitalismo industrial, nós também temos o conceito de mais-valia, onde que o trabalhador, geralmente, ele vai produzir mais daquilo que ele ganha. Então, se ele produz um carro naquela época, vamos supor, tipo, de uns 10 mil reais, ele vai ganhar somente 500 reais de salário. Então, aquilo que ele ganha não é compatível com aquilo que ele produz. Isso é o conceito de mais-valia. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro ele surge durante o século XIX, a segunda revolução industrial. Então, no capitalismo XIX, inicinho ali do século XX, o capitalismo financeiro é quando as demais potências se tornam industrializadas. A França, a Espanha, a Itália, Estados Unidos, o Japão. Durante o capitalismo financeiro, nós também temos ali o processo do imperialismo, que já cansamos de estudar, que foi até pauta para o início da Primeira Guerra Mundial. Então, sobre o imperialismo, a exploração do continente africano para a retirada dos recursos naturais, a divisão da África, que nem divide pizza, na reunião que ficou conhecida como a Conferência de Berlim, dividiram o continente africano para as potências europeias, para a retirada de recurso natural, para alimentar as atividades industriais durante a Segunda Revolução Industrial. Tudo isso faz parte do capitalismo financeiro. Por último, capitalismo informacional. O capitalismo informacional, século XXI. As potências industriais utilizando inteligência artificial para as atividades econômicas. O sistema de Big Data, onde que coleta os dados para poder fazer ali a propaganda, o marketing. Você pesquisa lá um Jordan na internet, vai ficar chovendo de propaganda para você de Jordan no seu Instagram, em todas as redes sociais que você utiliza. No capitalismo informacional também preza-se empresas de comércio agora virtuais, exemplo, o Mercado Livre, empresas da Shopee, exato, tal. Então, no capitalismo informacional, você não precisa pagar para um trabalhador físico, abrindo uma loja física, você ganha com conteúdo digital. Então isso é muito mais vantajoso aí, que faz parte do capitalismo informacional. Infelizmente, no capitalismo informacional, muitas pessoas acabam ficando desempregadas por conta dessa utilização de recursos digitais. Capitalismo informacional, pessoas ganham até dinheiro com conteúdo digital, não necessariamente com produto físico. E nós entramos naquilo que Milton Santos, geógrafo brasileiro, diz, que é a revolução técnico-científico-informacional, que é a fusão entre a tecnologia e os sistemas de informações.
A DIT. Nós aprendemos que a DIT, ela é a Divisão Internacional do Trabalho. E como que o trabalho está dividido nesse processo agora do século XXI, nessa nova Divisão Internacional do Trabalho? Praticamente os países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai fornecem matéria-prima, fornecem mão de obra e são receptores de indústrias. Enquanto os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, eles fornecem e exportam suas atividades industriais, como a GM, a Ford, Google, Microsoft, também acabam fornecendo capital com empréstimos financeiros, Banco Mundial, FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, emprestando dinheiro para os países subdesenvolvidos. Então, na Divisão Internacional do Trabalho, cada país possui uma função conforme foi feita a explicação. Neoliberalismo, ele surge depois de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, quando as pessoas tinham liberdade comercial. Então, o neoliberalismo seria uma nova forma de comércio mundial, onde que o governo ele vai controlar de forma mínima a economia, mínima, para que não surja novamente uma quebra da Bolsa de Valores que nem aconteceu nos Estados Unidos. No neoliberalismo, teve uma conferência que ficou conhecida como a Conferência de Bretton Woods, aconteceu nos Estados Unidos para poder estabelecer as bases do capitalismo após a quebra da Bolsa de Valores. Então, após isso, nós tivemos ali a abertura às transnacionais, nós tivemos ali a concessão de empréstimos financeiros, nós tivemos ali processos de privatizações, exemplo do Brasil, Vale do Rio Doce, uma grande mineradora que foi privatizada, menos ação do Estado, o Estado apenas de forma mínima controlando a economia. No processo de capitalismo, nós também estudamos o cartel. O que é o cartel? Uma prática proibida, porém feita na maior parte dos países. É exemplo do posto de gasolina. Seu pai pode rodar vários postos de gasolina que ele vai encontrar gasolina geralmente no mesmo preço. Poucos centavos de diferença de um posto de gasolina para o outro. E como que isso acontece? Os donos de postos de gasolina, eles conversam entre si, tabelam um preço, porque aquele que vende com preço mais caro vai vender pouco, que vende com preço mais barato vai ter uma mínima margem de lucro. Então, padroniza-se o preço para que todas as pessoas ganhem de uma forma semelhante. Isso é chamado de cartel, uma prática proibida, porém feita não só em posto de gasolina, como em celular, alimentos, vestuários, etc. Por último, para poder finalizar, globalização. O último tópico da revisão. O que é a globalização? A globalização seria a conexão que há entre os territórios e a interligação deles. Então, a conexão seria, por exemplo, 1500, um português para chegar até o Brasil demorava 6 meses. 2026, esse mesmo português ele vai levar 12 horas. Então, nos dá uma falsa sensação que o mundo está diminuindo, o mundo continua do mesmo tamanho. Porém, a conexão é que aumenta. Um outro exemplo, aqui do Brasil você consegue assistir uma plataforma de streaming que é dos Estados Unidos, um dorama que é da Coreia do Sul. Ou aqui do Brasil você utiliza um PlayStation que é do Japão e joga com o europeu. Então essa conexão, essa interligação é chamada de globalização. A globalização é extremamente desigual, porque aquele que tem mais dinheiro consegue ter acesso a produtos globais e aí, infelizmente, aquele que tem menos dinheiro não consegue estudar numa escola particular para ter conteúdos globais, não consegue, por exemplo, pagar uma Game Pass para poder jogar um Xbox, que está extremamente caro, não consegue comprar um iPhone para ter recursos mais avançados, não consegue fazer parte deste processo de globalização. Então a globalização ela é extremamente desigual. Aquele que tem mais dinheiro consegue ter mais acesso a essa globalização e aquele que é mais pobre fica de fora desse padrão de globalização. Vai ter que comprar uma camiseta falsa, um tênis falso para poder fazer parte muitas vezes dessa moda que acaba sendo exercida na globalização. Por último, para poder finalizar, até cultura local também é substituída. Um exemplo aqui da escola, não falando que isso é ruim, mas acontece com a globalização. Muitas vezes dá-se mais valor ao Halloween do que ao folclore. Então isso também é algo que acontece durante o período de globalização. Finalizando por aqui a revisão, não esquece de fazer um resumo com uma folha de caderno ser entregue no dia da prova. Um abraço, tchau. O castigo do silêncio.